gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Hoje, como vocês podem ver, o Bruno não está presente, ele não conseguiu participar aí da gravação, mas ele já deixou suas perguntas aí para a gente estar fazendo aí para o nosso convidado. Então, ele está participando aí conosco, mas não vai ter a voz dele aí com vocês hoje. Antes da gente começar, né, queria deixar um recado aqui para não perder o costume. Eu queria falar, a gente teve algumas pessoas falando a respeito do segundo episódio sobre engenharia de qualidade. A gente está organizando aí para estar fazendo um segundo episódio e mais episódios, se forem necessários. E a gente está vendo aí para estar falando com a Ana Paula Gomes, para participar aí conosco, né? E a gente está vendo se isso acontece o quanto antes. Enquanto isso, a gente não consegue trazer, né, esse episódio para vocês. Vamos deixar aqui uma novidade. O OG, no dia 8, agora de outubro, ele publicou seu primeiro livro. O título dele é Software Quality Engineering, Tales from the Trenches. Então, o livro está disponível apenas em inglês e ele segue o modelo Release Soon e Release Often. Então, a ideia é que já tem um conteúdo lá, mas ele a cada 3 semanas vai estar atualizando, corrigindo alguma coisa e adicionando mais conteúdo. Então, se caso vocês optarem aí por adquirir o livro, antes dele estar aí 100% finalizado, todas as atualizações de conteúdo vão sair de graça aí para vocês. Para quem está nos acompanhando aqui ao vivo, já vou deixar o link aqui no chat para vocês darem uma olhada. E é isso aí. Bom, o nosso convidado de hoje é professor na FATEC de São José dos Campos, ama ensinar e já viajou para vários lugares no mundo para falar sobre Python. É autor de um dos maiores cursos do Brasil sobre Python, o Python para Zumbis, e atualmente tem ajudado jornalistas a entrar na área de programação e ciência de dados. Fernando Massanori, seja bem-vindo ao Cassalho Podcast. Tudo bem, pessoal? Para a gente já iniciar aqui então com as perguntas, quando e como você iniciou na área de ensino? Eu trabalhei sempre com instituições financeiras. Quando eu me formei lá na USP, eu trabalhei direto lá na PricewaterhouseCoopers, que é uma consultoria grande, a gente chama de... Antigamente era Big Six, depois a Arthur Andersen faliu, depois algumas se juntaram, agora são 4 grandes consultorias, e uma das grandes é a PricewaterhouseCoopers. Eu trabalhava lá num grupo chamado Grupo de Instituições Financeiras, a gente tinha contas de grandes bancos. E depois eu acabei mudando para o Credit Card Mastercard, trabalhei também no Itaú, mas foi uma bola de neve que começou a crescer de uma forma descontrolada, porque eu trabalhava com back-end de alto desempenho. O back-end do Credit Card Mastercard é punk. Eles migraram todo o sistema de autorização de crédito do mainframe para uma plataforma distribuída, e eu que participei desse processo. Então, tinha aqueles negócios de ficar programando 36 horas sem parar, sem dormir, várias vezes. Eu gostava de programar, mas comecei a ficar com gastrite, úlcera, não sei o quê. E o meu médico, ele falou, ou você muda, ou você vai ter um problema sério. Aí, larguei tudo, chutei o pau da barraca e comecei a fazer pós-graduação. Então, eu saí de São Paulo, resolvi mudar de cidade, fui para São José dos Campos, tem uma instituição de excelência lá, que é o ITA, e no ITA eu comecei a fazer mestrado, pós-graduação, com um cara que é o melhor, hoje é o chefe da divisão, Ney Soma, né? Um cara que sempre me inspirou bastante. E foi natural eu começar a dar aula. Uma das pessoas, eu tinha um grupo de estudos de adolescentes, né, já naquela época lá, e um dos carinhas lá, o pai era diretor da FATEC, ele falou que eu tinha começado o curso lá, eu prestei o concurso, passei, eu estou adorando dar aula, né? Inicialmente na FATEC a gente dava aula com C e Java, então é um negócio assim que era meio difícil, para quem gosta de ensinar, eu, por exemplo, né?
Não foi uma tarefa fácil ensinar programação com C e Java. As pessoas tinham muita dificuldade. Então, um dia apareceu uma empresa, uma fábrica de software, que pediu 20 pessoas para trabalhar com Python. Eu sempre tinha escutado falar de Python como uma linguagem fácil de aprender, mas nunca tinha pensado que era uma linguagem que tinha tanta demanda de emprego, né? E aí eu fui pesquisar, vi que tinha uma comunidade e que o pessoal se reunia lá em São Paulo, com frequência, lá num café chamado Café Harmonia. E naquela semana ia ter uma reunião que ia estar o Pedro Valente, o Bruno Gola, o Luciano Ramalho, e tinha um monte de outros caras, assim, que eram caras fodões, assim. E aí eu perguntei se eu podia participar, os caras falaram, não, vem aí e tal. E aí que começou a minha epopeia. Depois eu fiquei sabendo que aquela turma tinha se reunido para fazer código, que eles estavam fazendo um código em cima de dados públicos, do Pedro Valente. Pedro Valente é um jornalista, né? Mas eles pararam um pouco o script, a agenda, para poder ajudar os iniciantes em Python. E eu gostei muito dessa receptividade, da acolhida. Falei, pô, o cara que é fodão, Luciano Ramalho, né? O cara explicando Python desde o início para mim, né? E assim que eu comecei na área de ensino. E já fazem quantos anos aí que você tem dado aula? Uns 10 anos. 10 anos, mais ou menos uns 10 anos. Bom, você mencionou aí que no meio do caminho, né, você inicialmente era Java e C, e depois você descobriu o Python. Mais ou menos quanto tempo aí já faz que você tem ministrado as aulas aí com Python? Uns 8 anos. A gente trabalhou 2 anos com Java e C, e foi uma experiência, acho que vale a pena comentar. C, naquela época, era utilizado não só por causa da introdução à programação ser tradicional em C, todo mundo, assim, de universidades públicas, o pessoal da linha antiga começou com C, mas o pessoal achava que em ciências da computação, engenharia da computação, você precisa aprender C para poder depois trabalhar com outras disciplinas, que eram sistemas operacionais, arquitetura de programação, para poder aquelas implementações de semáforos, não sei o quê, né? Então a gente tinha uma limitação que era uma disciplina só para a introdução à programação. Então, quando você concentra tudo, você acaba puxando outras finalidades além de ensinar programação. O pessoal quer colocar conceitos futuros. Eu vou ensinar C porque no futuro em sistemas operacionais vão precisar. E era um absurdo, porque você está misturando duas finalidades numa única disciplina. Então, a gente separou isso. A gente começou a ter disciplinas de programação todos os semestres. E programação é um negócio difícil para burro. Java também. Você faz um Hello World em Java, você precisa entender static, não sei o quê, que é um conceito de classe, né? Orientação a objetos. Então, a gente começou a ter Java, mas no terceiro semestre, depois que o aluno aprendeu aquele básico no primeiro semestre, que é lógica de programação, é o simples, né? Que é decisão, repetição, o que é uma função, para poder depois começar a fazer programas maiores no segundo semestre, para depois, no terceiro semestre, aí você aprende C e aprende Java. Então, o aluno da FATEC, ele continua aprendendo C, continua aprendendo Java, mas depois. E isso está sendo maravilhoso, porque o aluno, ele força o ensino naquilo que é lógica de programação. O Knut, ele deu uma entrevista 2 anos atrás no Journal of ACM, que é referência nessa área de computação, que o grande defeito das instituições superiores é fazer fincapé na sintaxe da linguagem, enquanto o que é importante é o algoritmo. Com Python, que é quase uma pseudolinguagem, a gente não faz fincapé no ponto e vírgula, abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Então, é pura indentação, assim, uma coisa assim, bem limpa, a gente foca naquilo que é importante, que é o algoritmo. Então, isso está sendo uma experiência muito boa aqui. Eu concordo com tudo que você disse aí. Eu lembro que nas minhas primeiras aulas de programação, algumas provas, assim, eram escritas, né? Então, fora do computador, que eu acho que complica ainda mais. E, às vezes, você tinha que escrever pseudocódigo, que aí você fazia isso, aí depois você tinha que, tipo assim, você começava com o pseudocódigo, e aí depois você implementava em C no papel. Então, tipo,
Era a coisa mais estranha, principalmente que você não tinha ali o compilador, essas coisas assim, para estar te auxiliando, porque a questão do ponto e vírgula, abre e fecha chaves, realmente é algo assim que é facinho de esquecer, e se não tiver um compilador ali para estar reclamando, acaba que você deixa passar despercebido mesmo. Tem algumas instituições, como a USP, lá na Engenharia Politécnica, eles têm a entrega de trabalho automático, tem uma bateria de testes que já roda em cima do trabalho que o cara entrega. Então, o cara entrega o código, já roda a bateria, o cara já sabe até a nota que ele tem. Então, isso aí é uma maravilha. Para o professor não precisa mais ficar se preocupando em ficar vendo aquelas nuances lá, porque é bateria de testes, você sabe quais testes passaram, quais testes quebraram, e aí tem a nota do cara, né? Lá na Federal de Campina Grande, eles fazem uma coisa parecida também. E nas minhas listas de exercícios, as primeiras são no papel, né? As primeiras, é basicão. Mas depois que os caras aprendem a ideia de função, porque a gente não pode falar em teste se os caras não sabem nem o que é função, né? Mas a partir da lista 6, todas as minhas listas são com testes embutidos. Aí o cara roda, o cara sabe, quebrou, sabe qual o teste que quebrou, ele sabe, essas entradas aqui que eu preciso ver na minha lógica de programação que está acontecendo. Aí o cara vê e pumba. Então, você restringe aquele abstrato que, às vezes, não entra na cabeça do aluno, ele trabalha só naquele teste concreto. Isso é fantástico, porque você restringe para uma coisa concreta que ele pode trabalhar. E aí ele aprende a lógica de programação mais fácil. E no fim das contas também tem muito a ver com... Eu lembro, assim, que a questão de quando a gente ia fazer as provas, essas coisas assim também, passava ali a especificação, né? Então acaba que o próprio teste é a especificação do que você precisa ser feito, e ali você consegue ir brincando e melhorando. E acaba também que tem muitas práticas, né? Onde se recomenda escrever o teste antes, e então isso aí eu acho que acaba... Tem muitos benefícios, né? Fora o fato de ter algo concreto para a pessoa estar aprendendo, né? Isso é muito bom ver assim o caminho que faz... Eu formei em 2011 e a minha primeira aula de algoritmo foi em 2006, então já tem um tempo, e é bom ver que realmente as coisas aí estão evoluindo no sentido de ensino. Bom, exatamente. Você sabe que você me falou uma coisa importante. Eu trabalho com os alunos da seguinte forma: eles fazem o Coding Dojo. É aquele esquema de ter piloto, copiloto, os caras vão revezando, e aí o problema, a primeira coisa que eles pensam é no teste, porque quando você tem um problema que é abstrato pra caramba, que é programação, aquilo não cabe na sua cabeça. Agora, se você pensa naquele teste mais simples, por exemplo, o FizzBuzz, eu vou pensar no número 1, e aí você vai pouco a pouco, step by step, aumentando. E aí você aprende a lógica de programação de uma maneira muito mais suave, mais lógica, mais tranquila. Então, esse negócio de Coding Dojo, os alunos eles têm até inovado lá. Então, em vez de marcar um tempo, tem uma playlist do Spotify, aí você toca uma música. O tempo da música é o tempo que o cara pode ficar para trocar o piloto com o piloto. E é legal essa história de pensar primeiro no teste, justamente por isso. Você sai fora da abstração para poder cair num subconjunto e trabalhar no subconjunto, que é os casos concretos que você vai batalhar. Bom, continuando aqui então com o assunto, né, de ensino e essas coisas, fala aí pra gente, o que motivou você a estar criando o tão famoso curso Python para Zumbis? E assim, se você puder compartilhar o que reforçou, e se esse foi o caso, né, lógico, o que reforçou e te deu orgulho e te deixou feliz em ter criado esse curso? Olha, o Python para zumbis é um negócio absurdo, absurdo. Olha, eu levantei uns dados, deixa eu pegar as últimas estatísticas. Mesmo sem ter muita manutenção, está com 71 mil inscritos, 5 milhões de visualizações. Somando as visualizações do YouTube e as visualizações da plataforma. É muita gente, muita gente. E uma coisa legal é que não são só... muita gente começou a aprender a programar nesse Python para zumbis. Então, tem muitos professores, docentes de Instituto Federal, de universidades pelo Brasil afora, que o pessoal me pediu para usar o material, estão utilizando o material nas faculdades por aí. Então, uma das coisas que o
pessoal da Python Software Foundation fala que a gente precisa, para desenvolver a comunidade, dar uma atenção muito grande para a educação, para o ensino de programação, no ensino médio, nas faculdades. Essa batalha toda do Reino Unido, que eles estão dando programação no ensino médio, no ensino fundamental, e aqui no Brasil, dá uma atenção para esse pessoal que está começando a ensinar programação com Python, porque a partir desse povo aí que você vai alimentar a comunidade. O cara que vai estar na comunidade daqui a 2 anos é o cara que começou a aprender Python no primeiro semestre de programação. Então, isso tem sido uma alegria danada. Tem gente assim do Instituto Federal, lá de Porto Alegre, o cara veio aqui para São José dos Campos que o cara queria almoçar comigo, trocar ideias. Tem um cara que eu estou conversando agora, que o cara é violinista de uma orquestra. E o cara, ele falou o seguinte, que ele foi tutoriado, que ele recebeu instrução para tocar violino com um cara que era o maior violinista do Brasil. Então, ele é um bom violinista por causa disso. Ele agora está aprendendo programação pelo Python para zumbis, e ele está pegando umas ideias do que o cara pode fazer para música com programação. Então, isso é muito legal, né? A gente vê, assim, tem uma moça que era do Xingu, era índia, né? Ela aprendeu programação, entrou em contato comigo, depois teve um pessoal, tem muita gente do Nordeste que me manda sempre mensagem, assim, ó, só uma cidadezinha lá do interior do Nordeste, lá. Então, tem um cara que eu conheci na Python Nordeste de São Luís, que ele é de uma cidadezinha 5 horas no interior lá do Maranhão, cara bom pra caramba. O cara tem até o nome de um filósofo, eu esqueci o nome, mas o cara lá, ele apareceu lá no congresso, pô, o cara aprendeu a programar com 12 anos. E o cara estava lá na conferência, lá na Python Nordeste de Maranhão, o cara estava com 14, entendeu? Então, são umas ideias assim, quer dizer, umas histórias que são fenomenais, né? E o meu orgulho grande é que essa plataforma nunca teve crowdfunding, nunca teve propaganda, nunca teve esse negócio de coleta de dinheiro e tal. Eu não acho ruim, mas eu acho que poderia dar uma enviesada, assim. Então, eu preferi sempre fazer uma coisa gratuita, Creative Commons, Share Alike. A pessoa pode pegar os slides, compartilhar, alterar, não precisa nem citar o nome, né? Ó, legal, aqui no chat do pessoal que está nos acompanhando ao vivo já teve 2 ou 3 pessoas que falou que aprendeu aí, que iniciou com Python através do seu curso. Então, assim, é bem bacana mesmo o impacto que isso teve. E para deixar claro aí, como a gente já mencionou, né, um dos maiores cursos hoje do Brasil, mas para quem está ouvindo sobre o Python para zumbis pela primeira vez, como é que faz para a pessoa acessar? Como é que faz para a pessoa estar fazendo esse curso? É só colocar Python para zumbis, a primeira coisa. Se você colocar Python no Google, ele já completa zumbis, porque é tão acessado esse bagulho aí que é fácil, né? Ou se você colocar Fernando Massanori, a primeira coisa que vai aparecer é Python para zumbis. Tem umas perguntas interessantes aqui. Eu acho que eu vou responder aqui. O Eric Hidek, ele fez uma pergunta aqui que sabemos que Python é aplicado em diversas áreas. Qual é a área, a aplicação que é usada? Python, mas poucas pessoas sabem. Cara, quando você vai em conferências, você tem umas surpresas. Eu estava na EuroPython, lá de Bilbao, e tinha um cara, dois carinhas que estavam atrás, que eles falaram, a gente queria almoçar com vocês, né? Tava eu e o Santagada, que é um cara que agora está trabalhando lá nos Estados Unidos, Leonardo Santagada, que é um cara fadão também, né? E esses dois, eles trabalhavam na Unity, lá do Canadá, de Montreal, né? Que é uma empresa famosa que faz... Ubisoft, desculpa. Que é uma empresa grande que faz jogos, né? E os caras falaram que trabalhavam com Python. Eu perguntei para eles assim, mas, pô, legal, e quantas pessoas têm trabalhando com Python lá no prédio de vocês, lá do Canadá? Ele falou, tem 200 pessoas. Eu falei, pô, 200, tem certeza? 200, né? Falaram, tem 200 pessoas trabalhando com Python na Ubisoft, que é uma empresa gigantesca, né? Então, é uma surpresa. A gente tem muita surpresa. Outra surpresa que eu tive
uma área que pouca gente fala, é na parte de instituições financeiras. Tem muita gente trabalhando no Bank of America, no Citibank, no Bilbao Vizcaya, nessa parte de Data Science. Acho que aqui no Itaú, recentemente, eles estavam contratando mais de 100 pessoas nessa área, né? Então, uma coisa que foi surpresa, porque esse pessoal, em geral, não dá muita palestra por aí. Raramente o pessoal dá palestras em eventos de comunidade, mas tem muita gente entrando na área de banco. Tem umas áreas também super diferentes. Tem uma plataforma para música, de uma empresa lá de Berlim chamada Ableton. Tem um software que o DJ ele não precisa mais levar a mesa dele para os eventos. O cara leva o notebook, aí o notebook ele se conecta com a mesa do evento e sabe o que o DJ ele consegue ou não consegue fazer e se adapta. Então, esse software é dessa empresa chamada Ableton e eles utilizam Python. Então, uma das coisas muito legais do Python, como ele é uma linguagem de grude, tem gente que faz as coisas em .NET, em Java, em C++, e como os usuários eles não sabem programação com profundidade, eles só querem ser usuários, resolver problema, eles utilizam em Python. Então, lá na Disney, por exemplo, na Disney, eu encontrei uma menina que ela trabalha com qualidade de animação dos filmes, lá da Disney. E ela, o que ela faz? Ela programa em Python e o core é em C++, mas ela é formada em cinema. Aliás, esses caras que estavam lá em Bilbao, que almoçaram comigo, os dois eram formados em cinema. Na Ableton, a mesma coisa, o pessoal entendia de música e utilizavam as coisas em Python. O pessoal de banco, mesma coisa, né? Então, acho que é mais ou menos essa ideia, assim. Python é utilizado para tudo, absolutamente tudo. E o legal é que eles não têm uma curva de aprendizado muito profunda para poder fazer coisas de peso, né? Então, é legal, por exemplo, ver jornalista, né? O jornalista, o cara faz uma puta de uma matéria importante, né? Utilizando pouca programação. Ou um cara da área de saúde, o cara resolve um problema de fila do SUS, que é um problema sério, né? A fila do SUS é muito demorada, você consegue detectar problemas com pouca programação, sem fazer, não tem nenhum if, nenhum while, é só comando lá do Pandas. Então, você pega lá, dá um group by, para ver quais os procedimentos que são mais utilizados, depois você pega um ponto do município, faz um sort, e você coloca um ponto plot /H. Pá! Tem um gráfico lá, você consegue fazer uma análise. Então, essas são umas coisas assim que são bacanas, de áreas da saúde, financeira, música, arte. O Vilares, de São Paulo, ele ensina muito o Processing Python Mode. O Processing é uma plataforma líder nessa parte de arte, programação artística. Só que é difícil você programar, né? Então, tem uma opção que você tem o Python Mode, o Processing é feito em Java. Você utiliza o Processing só que programando em Python. É espetacular, né? O Vilares tem dado workshop direto disso aí. Acho que eu respondi. Bom, aproveitando aqui que a gente abriu para as perguntas do chat, né? Um pouco antes, o Vicente Marçal perguntou se existe uma relação entre lógica de programação e lógica matemática de primeira ordem. Olha, quando a gente ensina programação, a gente está muito acostumado com programação para pessoas de exatas. E para pessoas de exatas, você tem essa conexão. Programação é uma coisa formal. Você tem y é igual a 3x mais 2, se você colocar 1, aquilo vai dar sempre 5. Mas você tem, para pessoas de outras áreas, umas outras formas de pensar. Aí, não sei se caberia essa conexão direta. A gente precisa começar a extrapolar e quebrar os nossos paradigmas. E acho que Python é uma linguagem assim que permite você começar a pensar de outras formas, né? Então, por exemplo, uma forma de pensar programação diferente, que é a programação funcional, tem uma extensão do Python chamada Coconut, e essa extensão permite você programar em Python e, ao mesmo tempo, programar de uma forma funcional. Não sei se eu respondi aqui. Oh, maravilha.
Enquanto chega aí mais perguntas, né, eu tenho uma outra aqui que é o seguinte: você mencionou, né, que estava lá em Bilbao, mas a gente que acompanha você aí nas redes sociais, né, vê que vira e mexe você está viajando. Bom, uma curiosidade nossa aqui: você saberia dizer quantos países que você já visitou, quantos quilômetros que você já percorreu? Eu tenho que fazer, não é vaidade, tá? Eu tenho que fazer um relatório todo semestre para a FATEC. Um relatório de produtividade, as atividades que eu fiz, também porque eu tenho uns projetos que eu submeto, esses projetos são uma parte da minha renda, né? Eu viajei para 15 países diferentes e atualmente eu utilizo um aplicativo chamado Kayak. Esse aplicativo serve para me dar alerta sobre as minhas viagens. No Kayak tem registrado 390 mil quilômetros. Isso dá mais ou menos 10 vezes a viagem em torno do mundo. Então, até hoje eu viajei 10 vezes a volta ao mundo, o planeta Terra aqui. Mas eu viajei um pouco mais, assim, porque o caiaque eu comecei a utilizar um pouco depois, então eu devo ter viajado umas 12 vezes a volta do planeta Terra aí. É chão, viu? Bom, aproveitando aí esse tópico, então, essas viagens suas, né, basicamente é para você estar apresentando aí nas PyCons e nos eventos que tem aí ao redor do mundo. Como você estava falando um pouquinho das experiências que você teve aí com o Python para zumbis, se você quiser aproveitar e contar alguma experiência interessante que você teve aí de ensinar, tá falando sobre Python aí ao redor do mundo, teria alguma aí para você fazer tipo highlight aqui pra gente? Nossa, tem milhares, assim, eu posso ficar falando 5 horas dessas experiências, assim, mas eu acho legal falar do Reino Unido, porque o Reino Unido, eles estão com uma demanda enorme por ensino de programação, porque como entrou na grade oficial do ensino fundamental e do ensino médio, só para vocês terem uma ideia, né, no ensino médio, eles têm 2 linguagens de programação a serem ensinadas, e uma delas acaba sendo o Python. Tem até umas matérias, disciplinas com IoT, para você ensinar. Então, o que tem acontecido? O professor que antes não sabia programação, agora, na instituição de ensino dele, ele vai ter que começar a ensinar programação. Então, tem um monte de professores assim que está aprendendo programação, ensinando programação para crianças. Isso tem gerado um grupo de pessoas fantástico. Na PyCon UK, é uma conferência enorme, tem 700 pessoas, eles têm 2 dias só para educação. É um negócio espetacular, porque as crianças dão Lightning Talks para todo mundo. Então, você vê um auditório repleto de pais, repleto de desenvolvedores e crianças apresentando, dando uma talk. Uma criança de 8 anos, uma criança de 10, dando uma palestrinha sobre o que ela fez naqueles 2 dias. É espetacular. Tem muito desenvolvedor que eu vi que os caras deixam de assistir as palestras da conferência principal e os caras vão para esses 2 dias da conferência de educação. Eu, inclusive, né, eu matei 2 dias, um dia, né, para poder estar lá. E eu perguntei, mas por que vocês estão aqui, né? Os caras falaram, não, é muito mais divertido aqui, foi espetacular. Vou dar um exemplo. Tem uma menina que ela aproveitou a Pi-câmera, porque vocês sabem que o Raspberry Pi agora tem um módulozinho que é uma câmera de alta resolução. E ela ensinou como fazer um ensino de programação de repetição utilizando a Pi-câmera. Então, ela fez um laço de repetição que ela ia tirando fotos da pulseirinha dela, e a pulseirinha dela, ela ia alterando a posição de tal forma que ficava uma cobrinha andando. Pô, é um negócio fantástico, muito bom. O pessoal também tem um módulo simplificado do Minecraft, e aí a criança fica doida. A criança fica doida. Aquele Minecraft lá, eu vi a criança não queria almoçar, entendeu? O pessoal não queria sair para almoçar, a criança. E eu vi um garoto, não, isso foi no Japão. No Japão também tem esse módulo para criança, sabe? No Japão, eu vi uma criança, sem ninguém falar, ela fez um for encadeado, um for dentro de um for.
porque ela queria fazer uma casa e dentro da casa ela queria cavocar a parte de dentro da casa. Então, para poder fazer isso, ela tinha que fazer um fora encadeado. Ninguém falou para ela, entendeu? Então, essas coisas assim, você vê assim, ao vivo aqui essa fome de aprender, né? E a fome de aprender leva o cara que está lá ensinando a ter fome de ensinar. Então, é uma coisa assim, muito... É um círculo virtuoso muito forte, assim, né? Depois, uma outra experiência também que eu achei fantástica lá na África, na Namíbia. É um país muito, muito pobre, assim, bastante simples, né? O pessoal lá tem uma característica, assim, que eu não vi em lugar nenhum. Até agora o pessoal está tentando entender por que acontece isso. 50% dos estudantes de computação, engenharia de computação, sistemas de informação, ciências da computação, das faculdades da Namíbia são mulheres. Então, isso é uma coisa que não acontece em lugar nenhum. Inclusive na Uganda, no Quênia, na África do Sul, a proporção é mais ou menos parecida com a que a gente tem aqui no Brasil, né, que é 15% aproximadamente. Então, o pessoal não sabe por que tem. E era legal você ver na conferência lá, porque 50% eram mulheres, né? E deixa eu ver, que mais experiências interessantes. Lá na Namíbia também o ensino é bem formal. As meninas, os rapazes que estavam lá na conferência, todos eles estavam de gravata. Então, imagine um calor de 40 graus e a menininha lá com gravata, o menininho com camisa manga comprida, tal. Mas acho que eles acostumaram, né? É uma coisa curiosa. Mas são umas coisas assim que fazem a gente pensar, né? No Japão também, eu acho que aquela criançada lá, meio submetida a tipo concorrência desde pequeno, de repente eles ficam soltos lá, aprendendo a programar no Minecraft, lá o pessoal fica doido, assim, né? Eles começam... Tem um garotinho lá que ele começou a criar uma muralha de samurais com comando de repetição, e do outro lado um monte de gente assim jogando flecha na muralha de samurais. Ah, você via aquilo lá acontecer lá, uma coisa tremenda, assim. Bom, interessante. Você mencionou aí a questão na Namíbia, né, de ter mais mulheres, e a gente sabe que tem as paileires, né? Seria, no caso, as paileires lá que teria proporcionado isso, e já que a gente está falando sobre as paileires, né, você tem um certo envolvimento com elas, né? Participou de alguns eventos que elas promovem, essas coisas. Conta um pouquinho para a gente aí a respeito disso. Uma das coisas que sempre foi preocupação é o tema da inclusão, né? Inclusão, diversidade. E eu comecei a me preocupar particularmente com isso quando uma amiga, ela me contou que ela foi para uma conferência, inclusive é uma palestrante famosa brasileira, né? E ela foi para uma conferência, ela foi sozinha e, pô, o pessoal ficava chavecando direto, né? Assédio, inclusive com problema de mão boba, não sei o quê. Então, essas coisas que o pessoal fala que não existe, existe, porque você tem uma conferência com um monte de gente tal, e brasileira, tá lá, sei lá, né? Então, e nas conferências aqui do Brasil, eu também escutei falar de alguns problemas nas primeiras conferências. Aí eu comecei a dar um pouco mais de atenção ao tema. E lá nos Estados Unidos, eu conheci algumas moças que eram do grupo, do Paileiros e também do Jungle Girls. Eu vi que era uma coisa bastante interessante, né? Tinha um pipeline de inclusão e diversidade. Então, lá na PyCon, nos últimos anos, mais ou menos 40% dos palestrantes são mulheres, né? E também em várias conferências tem acontecido isso. Conferências, inclusive, como a DjangoCon, que é cega, né? A DjangoCon, o sistema de votação das palestras, você não sabe o nome do palestrante. Então, é uma coisa com mais mérito ainda, porque você tem uma porcentagem grande de mulheres sem saber se é homem ou mulher quem está submetendo, né? Então, eu falei, como é que isso aqui acontece, né? Então, eu conversei bastante com a Jéssica McKeeler. Ela estava me explicando mais ou menos que o pessoal tem tipo de um pipeline.
O pessoal vê, por exemplo, uma pessoa que fez um trabalho de conclusão de curso. Eu vou citar um caso concreto. Tem uma moça lá do MIT, ela fez um trabalho de conclusão de curso que era transformar qualquer código Python em código de uma linha. Então, ela tinha um compilador, ela utilizava aquela biblioteca AST, que decompõe na árvore o código-fonte, e transformava para código de uma linha, né? E precisava saber pra caramba para fazer isso, né? Aí o pessoal o que faz? Convida essa pessoa para dar uma lightning talk num meetup da cidade e aí dá feedback. Fala assim, ó, você podia melhorar isso, naquilo, tal. Aí depois convida a pessoa para dar uma palestra naquela cidade. Depois ajuda financeiramente aquela pessoa a participar de uma conferência maior do estado, né? Por exemplo, o PAI Tennessee, que era o caso concreto. E depois vai dando um feedback para a pessoa conseguir submeter, ajuda na formatação da palestra para a pessoa submeter para a PyCon. E essa menina, ela realmente apresentou na PyCon, e foi uma palestra interessante. Na PyCon também eu vi as meninas lá mais experientes dando feedback da palestra que foi dada, que é pela primeira vez. Imagine só, um auditório lá com 1.000 pessoas, lá você treme na base, né? Então, o pessoal tem essa coisa do feedback e tal, de poder ajudar a organizar os eventos. Tem uma grana que é só para poder incentivar as meninas a irem na PyCon. Poucas pessoas sabem, inclusive a Letícia Portela, teve um ano que ela foi comigo lá para Portland e ela conseguiu essa verba aí. Então, todo ano na PyCon tem um leilão e as pessoas do mundo inteiro levam coisas. Então, por exemplo, a Disney levou um quadro do Big Hero, que é um filme que foi lançado da Disney faz uns anos, para leiloar. Então, o jantar, as pessoas vão dando lances e aí as meninas conseguem uma grana. Acho que no ano passado elas conseguiram $35 mil, né? E além dos $35 mil, tem uma grana que sobra dos patrocinadores. O Dropbox teve um ano que deu $100 mil só para Financial Aid, que é essa ajuda financeira para pessoas que não têm muitas condições para poderem participar. Não só mulheres, né, mas pessoas da África, do Brasil. Eu fui 2 vezes com essa grana, né? E então as Paireires têm essa política de não só levantar a bandeira da inclusão, mas também fazer umas coisas bem concretas, reais, palpáveis. E isso aqui eu achei legal. Então, eu estava tentando trazer essas coisas para o Brasil para poder replicar, para poder ajudar as meninas. Então, sempre estou participando. E uma das coisas que eu percebi é justamente isso. Às vezes, não é questão de você fazer as coisas, é mais o apoio moral, né? Então, por exemplo, as Paireires lá de Porto Alegre, elas fizeram 2 anos, um aniversário de 2 anos. E elas me convidaram para ir, só que não era para dar nem palestra, nem da mentoria e nem da workshop. Então, foi uma coisa um pouco diferente. Era só para eu estar lá, para poder prestigiar o evento. E foi legal, assim, porque eu estando lá, só assistindo, a sua presença como uma pessoa, assim, da comunidade de referência, isso ajuda as pessoas, elas se sentirem valorizadas, né? Foi um cara que veio aqui só para assistir as nossas apresentações e tal, e aí a gente... esse tipo de coisa, assim, na comunidade é muito importante, né? Esse tipo de, como é que se diz, você estar do lado, estar junto, né? Como é que a gente diz? Estamos juntos, né? Uhum. A gente estava mencionando até no episódio passado a respeito assim de contribuição, só que no caso a gente estava falando a respeito de projetos open source. E às vezes a pessoa fica imaginando que seria o caso assim de você ir lá e escrever código, mas não necessariamente é isso que precisa. Eu acho que isso aí também aplica um pouco na questão de comunidade, que é, igual você está mencionando, o fato de estar presente, de participar, às vezes ajudar na divulgação, seja do aplicativo lá que você está usando, que você é entusiasta, ou então da comunidade, do evento que você é entusiasta, ir lá, participar também, assistindo as palestras, essas coisas assim, são tudo pequenos atos, né, que no final das contas acabam sendo grandes, principalmente uma pessoa que é novata, conhece assim, talvez
pelo nome, né, da comunidade, sabe que é um grande nome, e ter essa pessoa lá presente realmente faz uma diferença enorme. Então, a questão mesmo é participar. O valor, assim, vai estar na participação. Então, se você não consegue contribuir de alguma forma, existe 1000 outras formas que você pode estar presente, que você pode estar participando e pode estar retribuindo a comunidade de alguma forma, porque a comunidade Python, igual a gente vê aí por todas as experiências, né, que você passou ao redor do mundo todo, realmente ela é uma comunidade bem diferenciada, bem inclusiva. Então, eu acho assim que se você está ouvindo aí pela primeira vez e tem vontade de participar mais dos eventos, a gente recomenda, né, que você participe, procura aí o pessoal para estar te ajudando, e igual o Massanori comentou, normalmente as pessoas que são referências, elas estão dispostas a ajudar, porque não existe essa diferenciação de uma pessoa ser acima da outra. Na verdade, está todo mundo no mesmo nível, no mesmo barco, aprendendo, trocando experiência. Então, isso aí que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas, né, da comunidade Python, é que todo mundo, você pode chegar numa conferência, você está com uma pessoa que é referência, normalmente ela vai estar disposta e aberta para estar conversando com você, sem preocupar o seu nível de conhecimento. Então, isso aí é um recado aí e um valor assim que é muito bom enaltecer, né, da comunidade Python. Sabe uma coisa que eu queria comentar e lembrei aqui? Eu acho que o Guido, que é o criador da linguagem, ele tem uma influência muito grande nisso aí. Primeiro, ele sempre está com uma camisa das PyLadies em todo o Keynote. Se você pegar qualquer vídeo gravado do Guido, tem ou a camiseta PyLadies ou tem uma camiseta da PyCon Rússia, de uma menina programando. Eu não me lembro exatamente o que está escrito, mas é alguma coisa lá relativa à inclusão de mulheres, né? Então, o Guido, em primeiro lugar, está sempre com uma camiseta das PyLadies, qualquer keynote. Segundo lugar, o Guido está sempre muito disponível. Sempre que você está numa conferência, você vê o Guido nos corredores dando atenção para alguém. As 2 vezes que eu vi o Guido gastando mais tempo foram com crianças. Na PyCon Montreal, eu estava tomando café da manhã e eu vi o Paul Everett, que é aquele cara que era contribuidor do Pyramid, que agora está trabalhando na empresa do PyCharm, né? Então, o Paul Everett, ele estava com o filho lá, o filho devia ter uns 12 anos, e o filho queria falar alguma coisa com o Guido lá. Eu falei, pô, que legal, né? O Guido dando atenção lá pro guri, né? O guri com 12 anos. Mas eu estava tomando o café da manhã, eu contei o tempo. Eu vi que foi passando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Então, o Guido ficou 25 minutos dando atenção para um garoto de 12 anos. Então, essa aqui é uma coisa que eu fiquei muito emocionado. Até eu tirei a foto, eu postei assim, a PyCon é um local onde você pode trazer os seus filhos, eles vão se sentir bem, e o criador da linguagem vai dar atenção para eles. Então, putz, 200 likes, um negócio assim. Depois eu tenho essa foto. Na PyCon de Portland, de Cleveland, desse ano, teve um guri, um menino, lá do Reino Unido, que é um desses garotos que eu falei para você que está aprendendo programação nesse esquema de ensino novo. E o cara é muito bom. E o cara estava com umas dúvidas de código, né? E o Guido ficou lá 1 hora, 2 horas, sentado do lado do pareando, fazendo. Ele codificava um pouco, pedia para o guri se ele sabia, se ele tinha entendido, aí a criança lá escrevia um pouco de código, falava para o Guido. Então, imagine você parear com o Guido, né? Pô, uma coisa assim, fantástica, você aprender. Agora, um guri de 12 anos, 11, tinha uma coisa assim, é uma coisa fantástica. O Guido, ele tem uma coisa que é contagiosa, porque eu vi outros caras que são fodões. Então, o Jacob, um dos criadores do Django, também é assim, né? Tem outros caras fodões, assim, que são core developers, os caras estavam sentados no chão, lá de Portland, do lado do pessoal conversando, assim. Então, pô, isso aí... Os caras não estão dando muita importância para as palestras. Os caras estão lá querendo conversar com o pessoal, dar atenção.
E mesmo para o cara assim que nunca está começando a programar, um cara que é iniciante. Na Argentina, eu também vi os caras que são os criadores da comunidade lá, dando atenção para uma gurizada lá que estava indo lá no PyCamp. Lá na Argentina, eles separam os sprints da conferência. Enquanto que aqui, no Brasil, a gente tem a conferência que é 2 dias de workshops, 3 dias de palestra, depois tem os sprints, que é a parte de código. Lá, na Argentina, eles têm uns dias separados só para codificar. Eles gostam de fazer assim. Mas tem uma garotada que vai também. E é legal você ver os caras que são os criadores da comunidade lá da Argentina dando atenção para a gurizada lá. Então, esse é o recado. Realmente é bastante coisa interessante que acontece aí pelo mundo e a comunidade Python. Mas eu gostaria de mudar um pouco o assunto aqui, né? A gente vem falando Sim, claro. aí de tecnologia já faz um tempo. E para conhecer um pouquinho mais de você, né, Massanori? Você gosta de mergulhar. E como a gente vem falando aí de experiência, conta pra gente aí como é que é a experiência de mergulhar. O que te atraiu aí para a prática do mergulho? Cara, quem trabalha com código está sempre pensando. Está pensando assim, a cabeça fritando aí. E código vicia, vicia. Algumas vezes, tem um jornalista que o cara me pede, pô, você poderia fazer isso aqui? Na hora que o cara está descrevendo o problema, eu já estou lá fazendo o código, entendeu? Estou fazendo na hora. E, às vezes, se é uma coisa interessante, eu estou gastando meu tempo do almoço, do jantar, pensando em código. O problema é que esse negócio torra a cabeça, você vai gastando, como é que se diz? O esforço mental é grande. Então, tem algumas coisas que eu tenho necessidade de descansar, e uma das coisas que eu gosto é ficar olhando os peixinhos, assim, né? Então, sei lá, Porto de Galinhas, a gente teve a conferência da Python Brasil, pô, lá é espetacular, 5 horas da manhã, amanhece, né? E a conferência começava lá às 9h30, mais ou menos esse horário. Então, todo dia eu saía lá do hotel, pegava o pé de pato, máscara de mergulho, snorkel, ia nadando até as piscinas naturais, ficava olhando lá os peixes, aí olhava uma tartaruga, olhava um peixe diferente e tal. Então, esse é um hábito que eu criei até para dar uma desanuviada. E também porque eu acho que, sei lá, a gente começa a ver a quantidade de peixes diferentes, o tamanho do mar. Isso aqui é uma coisa que abre a sua cabeça, né? A tendência de uma pessoa de exatas é focar numa coisa assim bem pontual. Então, algumas vezes você precisa abrir o horizonte de alguma forma. E tem uma coisa assim que é espetacular, é mar, assim, né? Que o mar é um treco gigantesco. A quantidade de peixes diferentes que tem é absurda, né? Oh, excelente. A gente está aqui mais ou menos há 1 hora já, né? Com 1 hora de episódio. Então, para a gente não perder, já que a gente está falando aí de coisas que você gosta de fazer nos seus momentos de descanso, né? Vamos aqui para o nosso famoso top 5. Então, o que você recomenda aí para a gente em termos de música? Eu estou falando assim, momento de relaxar, mas pode ser também quando você está programando, né? Não sei as suas sugestões, mas conta aí um pouquinho para a gente o que você recomenda, qual seria assim, algumas músicas que te dão prazer em ouvir, que te relaxam ou que te ajudam a concentrar. Ó, eu vou contar uma confidência, aí o pessoal vai achar engraçado, assim. Eu gosto de cozinhar dançando. Então, eu cozinho dançando. Então, é uma coisa que eu faço direto, assim. Então, em geral, eu gosto de músicas dançantes, assim. Mas tem músicas mais lentas, músicas mais rápidas. Então, por exemplo, eu gosto daquela música do Coldplay, Viva la Vida, que é uma música bem dançante. Tem músicas assim bem diferentes, como Kids, do MGMT, mais antigas, tipo punk rock, do Blink, a Início, ou músicas mais recentes, tem Desse Boy, We Are Here. Depois vocês colocam os links aí, também nacionais, né? Tem uma playlist que é Sentimentos de Saudade, tem, por exemplo, Esquecimento, do Skank, que é uma música assim também mais suave, se você um dia quer dançar um pouco mais devagar, tal. Então, meu estilo assim, músicas dançantes mais rápidas ou mais lentas. Mas eu escuto muita música também diferente. Ultimamente eu tenho escutado música árabe. Eu consegui uma playlist de músicas árabes assim, outra, eu tenho uma cantora dinamarquesa também,
você não entende nada. Mas eu cheguei a estudar 6 meses de dinamarquês. Uma coisa que a língua é a melodia do povo. Você escutando o dinamarquês, você entende mais ou menos como que é o povo dinamarquês. Então tem uma cantora dinamarquesa assim que eu tenho escutado muito, assim, mesmo sem entender totalmente tudo que ela fala. Mais ou menos essa é a minha linha da música. Interessante. Ah, e essas músicas aí, no caso, você gosta de ouvir enquanto tá cozinhando, para poder ter ali o ritmo para dançar enquanto cozinha, certo? Exatamente. Bacana, bacana. Bom, em termos de filmes, séries, TV em geral, o que que você recomendaria aí pra gente? Eu assisto de tudo. Filme, eu assisto desde os filmes atuais aí que estão passando, mas tem alguns que me marcaram muito, que eu assisto de novo. Então tem um filme que me marcou muito, é o Forrest Gump, aquele O Contador de Histórias, que tem uma filosofia, né? Você tem uma caixa de chocolate, você nunca sabe o que vai encontrar. Ou muitas coisas, o cara está correndo, o cara não sabe por quê, é legal. Outro filme, eu tenho uns filmes antigos que eu gosto também, que é o Guerra nas Estrelas, né? Agora que começou a sair uns episódios novos, eu gosto daqueles antigos lá, que é Império Contra-Ataca. Eu curto muito também filme preto e branco. Um filme que eu gosto muito é o Casablanca, que é um filme bem antigo. Tem um filme que fala sobre temperamentos, como as pessoas são diferentes e elas conseguem conviver. Você consegue detectar as diferenças das pessoas na forma de argumentar. Tem um filme chamado 12 Homens e uma Sentença, mas esse filme tem várias edições. A edição que eu gosto é a primeira, é preto e branco mesmo. 12 Homens, que é um cara que todo mundo pensava que o cara tinha assassinado uma pessoa. Então, os 12 caras foram para condenar o cara à morte, né? Mas tem um cara que pensou, mas vocês não estão se precipitando? Será que o cara realmente matou mesmo? Então o cara foi argumentando racionalmente, falou, talvez essa testemunha, ela usa óculos. Se ela estava sem óculos, então ela não deve ter enxergado. Então é um filme muito interessante hoje. Hoje em dia o pessoal está caindo muito no extremismo, na polarização, até ideológica. Eu acho que é um filme até bom para todo mundo assistir, esse 12 Homens e uma Sentença, né? Mas são os filmes A Origem também, o filme sobre o tempo, né? Coisa toda que são filmes mais cabeça que eu assisto. Mas eu assisto de tudo. Bacana. Em termos de livros, quais seriam aí suas recomendações? Cara, eu sou um cara que lê muito, lê bastante, porque a gente precisa alimentar a cabeça, não só código, né? Então, por exemplo, do Dostoiévski, eu li tudo. Crime e Castigo, Idiota, Irmãos Karamazov. Inclusive, eu estou relendo, eu já li uma vez, uma biografia do Joseph Frank, de 5 volumes, do Dostoiévski. E é interessante porque toda a história da época do Dostoiévski, o surgimento daquilo que a gente chama de nihilistas, é uma história que está se repetindo no Brasil de hoje, que as pessoas estão deixando de acreditar nos partidos políticos, em certo sentido. Então, é uma coisa assim que é interessante comparar. Eu gosto muito também de livros novos, né? Então, eu leio muito o que vem surgindo, como, por exemplo, A Arte de Ligar o Foda-se, né? São livros que estão saindo, mas tem livros também que são clássicos. Eu li, no ano passado, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu li também, tem um livro que, para quem quer entender a cultura do Japão, o pessoal gosta muito, que é um livro chamado Musashi, 2 volumes, do Eiji Yoshikawa, né? Então, como meus parentes, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, estão todos lá no Japão, é uma coisa que eu gosto de entender um pouco a cultura do outro povo e, lendo o livro, você acaba se preparando para as viagens também. Bom, excelente lista, né? Até a primeira recomendação que você falou aí, acho que cabe muito bem ao cenário que a gente está vendo hoje aí. Quem sabe o pessoal dá uma lida aí e consegue comparar um pouquinho melhor, né? Essa foi a recomendação que você deu de comparar um pouquinho. Bom, eu acho que é isso. Foi um episódio excelente, mas antes tem uma última pergunta aqui no chat do Daniel Guilhermino. Ele está perguntando se é flamenguista. Sou sim. Ele deve ter visto. Eu dei um workshop lá no Rio de Janeiro
e eu tinha um sonho de assistir o jogo do Flamengo no Maracanã. Eu torço para o Palmeiras em São Paulo e eu torço para o Flamengo fora de São Paulo, né? E lá, eu tinha uns jornalistas que falaram, pô, você quer fazer um programa diferente, né? Tinha até uma jornalista, que é a Carol Moreno, que ela é jornalista de educação lá do G1, que ela ia lá com um espanhol, tinha um outro jornalista também da Globo, e um amigo meu, aí os caras falaram, pô, vamos lá, né? Pô, cara, a experiência mais fantástica que eu tive lá é entrar lá na torcida uniformizada lá do Flamengo. Aquele pessoal que canta, dança, os caras tocam até coisa de carnaval mesmo, né? É uma festa aquilo lá. Eu torço para o Flamengo, sim, essa é a resposta aqui, mas para o Palmeiras em São Paulo. Bacana. Ô, Massanori, eu agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite, né? É um prazer para a gente ter você aqui conosco. Foi aí um bate-papo excelente, com várias experiências, várias coisas assim para fazer com que a gente pense, né, um pouquinho mais, que reveja talvez até como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga as outras pessoas. Então, acho que foi, assim, não tem nem como descrever. Para mim foi uma experiência inigualável, né, ter você aqui no Castalho Podcast e poder ter você compartilhando esses momentos aí conosco. Tenho certeza aí que os nossos ouvintes também vão gostar aí de ter você aqui conosco. E eu queria deixar esse momento aqui para você dizer aí suas últimas palavras, deixar seu recado, fazer seu jabá. Esse momento aí fica todo para você falar o que quiser. Então, eu tenho ensinado muita programação para jornalistas, para pessoas de humanas. E essas pessoas têm tido uma dificuldade muito grande inicial, porque a forma de pensar delas é uma forma diferente. O cara de exatas, ele foca num ponto. O cara de humanas tem uma visão ampla, mas programação, ela serve para resolver problemas. O mais importante são os problemas. Então, eu incentivo de todo o coração que jornalistas, economistas, pessoal de biologia, que comecem a entrar nessa ponte da comunidade de programadores com as outras comunidades, porque você consegue dar um pouco de sentido para a vida dos programadores. O Dostoiévski, ele contava que uma das piores torturas, que também se repetiu até nos campos de concentração nazista, é você fazer coisas sem sentido. Então, tem um campo de concentração húngaro lá que as pessoas foram obrigadas a levar areia de um canto do campo de concentração para o outro, um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês. As pessoas começaram a se matar, porque era uma tortura psicológica, né? As pessoas começaram a se suicidar. Hoje, na programação, acontece uma coisa parecida, na minha opinião, né? Se você trabalha, por exemplo, no Facebook, no Google, numa empresa grande, você acaba copiando e colando códigos do GitHub e colando, porque você não sabe tudo. Então, você sabe, a pessoa conseguiu fazer aquele negócio, você pega, dá um fork, reaproveita as coisas, e aquilo começa a tornar o seu dia a dia distante da origem do problema que você está resolvendo. O jornalista, ele está perto dos problemas. Então, ele pode trazer essas demandas de novo para a comunidade de programadores. E a comunidade de programadores pode também ajudar naquilo que a gente chama de políticas públicas, que é educação, saúde, meio ambiente, combater a corrupção. Então, isso é uma coisa muito importante. Depois da Lei de Acesso à Informação, todo órgão público ele é obrigado a disponibilizar as informações de uma forma que você consiga automatizar a extração e a análise. O jornalista ele não sabe esse mínimo de programação para automatizar tarefas maçantes e para poder fazer análise. Então, eu incentivo o jornalista, eu digo para ele, não desista, você vai encontrar programadores assim que vão querer te ajudar. Às vezes, você não vai conseguir fazer aquela programação mais difícil no primeiro momento, mas aí é bom você saber o mínimo de programação para você ter autonomia, porque isso aqui é o importante, você ter autonomia para saber o que é possível fazer, o que não é possível fazer, para você poder conseguir passar as demandas. Então, vale a pena você aprender esse básico de programação. Não desista. Essa é a minha frase final. Não desista. Excelente frase.
Bom, gostaria de agradecer aqui também, né, a todos os nossos ouvintes, o pessoal aí que nos acompanha, o pessoal que sempre nos acompanha aqui ao vivo, o pessoal que está pela primeira vez ao vivo também, ou que está nos ouvindo pela primeira vez. A sua participação é muito importante para a gente, então deixa aí seus comentários lá no nosso site. Siga a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre deixa aviso lá de quando vai ter as nossas gravações ao vivo. E, como sempre, é um prazer estar aqui trazendo mais um episódio para vocês e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, até mais aí. Boa noite. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on! Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.